Vamos agora passar para frente aqui e falar da discussão e votação. Simples, 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 tá, pessoal? Um projeto de lei ordinário, a gente está falando do processo legislativo ordinário, ele tem que ser aprovado nas duas casas do Congresso Nacional? Sim. Quantos turnos? Não, meu querido, é turno único, tá? Turno único. 2 turnos é para emenda constitucional, tá? Turno único, beleza? Nas duas casas, em turno único. Aprova só uma vez e já vai para outra. E eu pergunto, qual o quórum para aprovar uma lei ordinária? Então, vou aprovar na Câmara, turno único, vai para o Senado, turno único. Qual o quórum para aprovar? Isso, muito bem. Maioria simples, também chamada de maioria o quê? Relativa. Maioria relativa ou maioria simples. Maioria simples ou maioria relativa. Beleza aqui? Tamo junto? Pronto, aprovou. Já vai para o presidente da República. Então, vamos lá. Discussão e votação. Anota aí. Um projeto de lei ordinária será discutido e votado nas duas casas do Congresso Nacional. Será discutido e votado nas duas casas do Congresso Nacional em turno único. Será discutido e votado nas duas casas do Congresso Nacional em turno único. Em turno único. Será discutido e votado nas duas casas do Congresso Nacional em turno único. Em turno único. Beleza? Eu pergunto qual o quórum? Muito bem. Maioria relativa ou maioria simples. Então, continue aí. Você falou assim, ó, projeto de lei ordinária será discutido e votado nas duas casas do Congresso Nacional em turno único. E depende para sua aprovação da decisão de maioria relativa ou simples de seus membros. E depende para sua aprovação da decisão de maioria relativa ou simples de seus membros. Pergunta, que maioria relativa ou simples é essa? É a maioria dos presentes, tá? Maioria dos presentes. Então, para aprovar, eu dependo aqui na votação de maioria relativa ou maioria simples, tá? Para aprovar, no Senado também depende de maioria relativa ou maioria o quê? Simples. Então, ó, aprovou na Câmara, suponhamos que a Câmara é a casa iniciadora. Um turno único já vai para o Senado, tá? Já vai para o Senado, turno único, maioria relativa, pronto, aprovou o projeto de lei. Ficou claro aqui, pessoal? Beleza? Eu pergunto, e se eu iniciei aqui na Câmara e eles não aprovaram? Arquiva, pronto, acabou. Lei é a vontade da maioria. Se a maioria não aprovar, arquiva, acabou. E olha, como nós temos aqui a dependência da aprovação nas duas casas, e se na casa revisora o projeto foi rejeitado, arquiva, acabou, tá? Já era. Agora eu pergunto, esse assunto pode ser rediscutido nesse ano? Lembrando que o ano do parlamentar é chamado o quê? Sessão legislativa. Pergunto, esse projeto de lei ordinária rejeitado em alguma das duas casas pode ser rediscutido ainda nessa sessão legislativa? Depende do recurso da maioria absoluta da casa respectiva, tá? Suponhamos que ele foi rejeitado aqui, recurso então da maioria absoluta para que ele seja rediscutido ainda nesse ano aqui. Foi para outra casa. Se na outra casa foi rejeitado, pode ter um recurso aqui de maioria absoluta da casa para que esse projeto seja o quê? Reapreciado ainda nesse ano. Beleza aqui? Então já anote aí no seu caderno. Anote aí. Se o projeto for rejeitado, vírgula, ele não pode ser reapreciado na mesma sessão legislativa. Ele não pode ser reapreciado na mesma sessão legislativa, vírgula, salvo se houver recurso de maioria absoluta, da casa respectiva. Salvo se houver recurso de maioria absoluta da casa respectiva. Beleza aqui, pessoal? Agora eu pergunto, e se foi emendado? Por exemplo, iniciou na Câmara, foi para o Senado. No Senado, então, né? O projeto foi emendado. Emendado, eu falo que ele foi alterado, tá? Então, ele foi emendado. Emendar é alterar o projeto. Por exemplo, suponhamos que o projeto era de castração química. Aí, o projeto foi aprovado aqui na Câmara e no Senado, eles, não, castração química é inconstitucional. Vamos colocar aqui uma pena para o estupro simples de 20 a 30 anos, tá?
Não é inconstitucional. Você pode até entender que é desproporcional, mas a gente vai aprender, pronto, acabou, tá? Alterou então o projeto aqui. Se alterou, o que tem que acontecer com esse projeto? Isso, muito bem, ele volta para a casa iniciadora. Ele volta para a casa iniciadora e a casa iniciadora vai analisar somente, e tão somente o quê? As emendas. Vai analisar somente as emendas. Emendas são as alterações feitas no projeto, tá? Então volta para a casa iniciadora que vai apreciar o quê? As emendas. Se a casa iniciadora admitir as emendas, o projeto então vai para o presidente com emenda. E se a casa iniciadora rejeitar as emendas, o projeto já foi aprovado, então ele vai para o presidente sem emendas. Naquele exemplo aqui, ó, castração química foi aprovada aqui. Foi para o Senado alterou e colocou pena de 20 a 30 anos para o estupro. Aí suponhamos que voltou. Aí a casa iniciadora, que é a Câmara, o que ela pode fazer? Ela pode rejeitar as emendas. Se ela rejeita as emendas, o projeto está aprovado, só que agora com castração química. Se ela aceita as emendas, o projeto está aprovado, sem castração química, com a pena de 20 a 30 anos. Entendeu aqui, pessoal? Então, a casa iniciadora ela tem uma força maior na análise do projeto, porque a casa revisora, ou ela rejeita, ou ela aprova, ou ela emenda. E se ela emendar, o projeto já está aprovado. Agora, quem decide se vai com emendas ou não é a casa o quê? Iniciadora. Entendeu aqui, pessoal? Beleza? Anota então a observação dos cadernos aí. Se na casa revisora o projeto for alterado, entre parênteses, emendado, né? Emendado. Se na casa revisora o projeto for alterado, entre parênteses, emendado, fechou parênteses, o projeto retorna à casa iniciadora para que aprecie apenas as emendas. Para que aprecie apenas as emendas. Para que aprecie apenas as emendas. Agora, tem um tipo de emenda, tem um tipo de alteração no projeto que faz com que o projeto não retorne. Que tipo de alteração é essa? É mera alteração redacional, a gente chama de correção de erros de português. Se foi mera alteração, emenda redacional, com correção de erros de português, não precisa retornar para a casa iniciadora. Por quê? Se é apenas correção de erros de português, não altera a substância do projeto, então não precisa de retornar para a casa iniciadora. Aí já pode ir para o presidente sancionar ou vetar. Ficou claro aqui? Beleza? E onde o projeto foi aprovado no último momento, é dali que será encaminhado para o presidente da República. Recapitulando então, você colocou assim, ó, que o projeto tem que ser aprovado nas duas casas em turno único, por maioria absoluta, ou maioria relativa ou maioria simples de seus membros. Maioria relativa, maioria simples de seus membros. Se for aprovado nas duas casas, pronto, já foi aprovado pelo Congresso Nacional. Se for alterado na casa revisora, volta para analisar somente o quê? As emendas. Se for rejeitado, arquiva. Mas é possível que nós tenhamos aí um recurso de maioria absoluta da casa respectiva para que o processo seja reapreciado ainda nesse ano. Ficou claro aqui? Beleza? Agora, deixa eu só fazer um comentário aqui, que na prática, na verdade, não é tão simples igual a gente está falando aqui. Primeiro, é apresentado o projeto de lei no protocolo, aí vai para a Comissão de Constituição e Justiça para analisar a constitucionalidade do projeto, e esse projeto passa por todas as comissões temáticas que aquele projeto for relacionado. Por exemplo, será porte de arma para todo mundo no Brasil. Vai para a Comissão de Direito Penal, vai para a Comissão de Direito Civil, vai para a Comissão de Direito Econômico, porque vai interferir aqui na economia, vai para a Comissão de Segurança Pública. Então ele passa por todas as comissões. Se for aprovado em todas as comissões, o projeto já foi aprovado no Congresso Nacional, em turno único, ou seja, foi aprovado em todas as comissões, por maioria relativa em cada comissão. Se em alguma das comissões o projeto for rejeitado, aí cabe um recurso de 1/10 da Casa, 1/10 do Senado ou 1/10 da Câmara, para que ele seja apreciado pelo plenário. O plenário é todo mundo junto, os 513 na Câmara ou os 81 no Senado. Lembrando que, quando vai para o plenário, se o projeto é de lei ordinária, basta a maioria relativa para aprovar o projeto. Lembrando que as deliberações só se iniciam se houver presente a maioria absoluta de seus membros, tá? Então foi aprovado aqui, voltou para lá. Simples assim, em direito constitucional, é assim que vai cair na sua prova. Essa participação do projeto em todas as comissões temáticas
Bem provável que não cai, porque isso está nos regimentos internos, não está na Constituição Federal. Na Constituição Federal é assim, ó, nas duas casas, em turno único, por maioria simples de seus membros. Se for alterado aqui, volta para a casa iniciadora para que sejam analisados as emendas. Se for rejeitado em alguma das casas, cabe recurso de maioria absoluta da casa respectiva. Pronto, tá? Vamos agora para a sanção ou veto. O projeto de lei aprovado no Congresso Nacional vai para o crivo do presidente para que ele sancione ou vete. Então coloque no seu caderno, tópico 3, sanção ou veto. Sanção ou veto. Vamos falar inicialmente aqui sobre a sanção. O que é a sanção? Já anote aí. Sanção é a concordância do presidente, com o projeto de lei aprovado no Congresso Nacional. É a concordância do presidente com o projeto de lei aprovado no Congresso Nacional. Pergunto, quantos dias o presidente tem para sancionar? Muito bem, ele tem 15 dias úteis. 15 dias úteis, tá? Ele tem 15 dias úteis para apreciar o quê? O projeto, tá? 15 dias úteis para apreciar o projeto aqui. Belezinha? Fechou? Bem, muita atenção que não são 15 dias corridos, são 15 dias úteis, porque o presidente só trabalha o quê? Em dias úteis. Vamos lá. A sanção, a gente já viu que é a concordância. Ela pode ser expressa? Sim. A sanção pode ser sim expressa, tá? Ela pode ser expressa. Mas ela também pode ser o quê? Tácita. Ela pode ser tácita. Como assim expressa? O presidente sanciona, vai lá, assina, pronto, sancionou. E é o ato de sanção que transforma o projeto em lei, tá? E a sanção tácita? Ele não fez nada, ficou de boa, 15 dias, deixou passar os 15 dias aqui sem fazer nada. Importou então sanção o quê? Tácita. Sanção tácita é quando o presidente não faz nada. Em 15 dias, o projeto será sancionado tacitamente, beleza? E anota então nos cadernos aí, a sanção é o ato pelo qual o projeto de lei se transforma em lei. É o ato pelo qual o projeto de lei se transforma em lei. É o ato pelo qual o projeto de lei se transforma em lei. Beleza aqui, pessoal? Fechou? Lembrando que a sanção aqui pode ser expressa ou tácita. Vamos agora falar do veto. Veto é o quê? É a discordância. Então já anote aí no seu caderno. Tópico 3.2. Veto é a discordância do presidente da República com o projeto de lei aprovado no Congresso Nacional. É a discordância do presidente da República com o projeto de lei aprovado no Congresso Nacional. Pergunto, quantos dias o presidente tem para vetar? Mesmo prazo, 15 dias úteis, tá? No mesmo prazo de 15 dias, ou ele sanciona ou ele veta. E se ele não fizer nada? Sanção tácita. Então significa que o veto, ele é necessariamente o quê? Expresso. O veto é necessariamente expresso. Não há falar em veto tácito, porque se o presidente não vetar no prazo de 15 dias úteis, importará em quê? Sanção tácita. Beleza aqui? E olha, a gente já viu que o veto é expresso e ele também tem que ser o quê? Motivado. Então coloque aí no seu caderno. O veto tem que ser motivado. O veto tem que ser motivado. O presidente tem que expressar os motivos pelo qual ele está vetando, tá, pessoal? O motivo pelos quais o presidente está vetando aqui, beleza? E se ele não motivar? Sanção tácita. Ele tem que vetar e expressar os seus motivos. E há basicamente dois motivos que o presidente pode utilizar aqui para vetar um projeto de lei. Quais são? Me ajuda aí. Isso, inconstitucionalidade do projeto e o segundo, contrariedade ao interesse público daquele projeto, tá? Então vamos colocar no caderno aí os motivos. Quais são os motivos? O primeiro deles é a inconstitucionalidade. Inconstitucionalidade. Pergunta, pessoal, qual o nome que eu dou ao veto cujo motivo é inconstitucionalidade? Muito bem, a doutrina chama de veto jurídico. Veto jurídico, tá? Então, veto cujo motivo é inconstitucionalidade do projeto é o chamado veto quê? Jurídico. Aí tem um outro motivo aqui que o presidente pode utilizar. Qual é esse outro motivo? É a contrariedade ao interesse público.
contrariedade ao interesse público. Eu pergunto, qual o nome desse veto quando o projeto é contrário ao interesse público? Eu vou chamar de veto o quê? Político. Veto político. O que é o veto político? Quando o motivo do veto for pela contrariedade ao interesse público. O projeto é até constitucional, mas ele vai de encontro ao interesse social. Beleza aqui, pessoal? Exemplo aqui, suponhamos que nós tenhamos aí um projeto de lei que é aprovado no Congresso Nacional com castração química. Pergunto, é inconstitucional? Aparentemente é inconstitucional, mesmo que talvez você esteja de acordo com essa pena, porque ela é cruel, tá? Ah, professor, e ele faz coisas mais cruéis. Pessoal, não estou querendo entrar aqui nessa discussão, só estou querendo demonstrar que lá na Constituição Federal tem de forma expressa vedação de penas o quê? Cruéis, tá? Então, ó, é uma lei que o presidente vetou porque ele entendeu que é o quê? Inconstitucional. Esse é chamado veto o quê? Jurídico. E tem aqui a contrariedade. Suponhamos que determinado presidente, ele apresente um projeto de lei para congelar as contratações por concurso público pelo prazo de 10 anos. Suponhamos que seja constitucional esse projeto de lei. Mas eu pergunto, é de acordo ou é contrário com o interesse social, com o interesse público aqui? É contrário, então ele pode vetar, tá? O presidente pode vetar aqui esse projeto de lei que é contrário ao interesse social, tá? Então esse é o chamado veto quê? Político, veto político, já anote aí no seu caderno, tá? Pergunta, pessoal, o veto, ele tem que ser total ou ele pode ser parcial? Muito bem, ele pode ser total e parcial. E o que é o veto total? Anota aí, pessoal, o veto total é aquele que abrange todo o projeto de lei. É aquele que abrange todo o projeto de lei. É aquele que abrange todo o projeto de lei. E o veto parcial? Vai abranger parte do projeto, né? Veto parcial vai abranger partes do projeto. Só que aqui você tem que ter uma orientação, tá? No veto parcial, por exemplo, vou vetar um artigo, vou vetar, sei lá, um capítulo, uma seção. Agora tem uma restrição aqui no veto parcial. Eu não posso vetar palavras. Eu não posso vetar palavras. Como assim? Palavras de um artigo, pedaços de um artigo, tá? Eu só posso vetar o artigo inteiro, só posso vetar o inciso inteiro, a linha inteira ou o parágrafo inteiro, e não palavras isoladas dentro de cada artigo. Isso eu não posso, tá? Então eu pergunto, pessoal, o veto parcial tem que abranger o que mesmo? Anota então no caderninho. O veto parcial deve abranger texto integral. O veto parcial deve abranger texto integral, deve abranger texto integral de artigo, inciso, alínea ou parágrafo. Deve abranger texto integral de artigo, inciso, alínea ou parágrafo. Artigo, inciso, alínea ou parágrafo. Ficou claro aqui, pessoal? Beleza? E olha, então vamos lá, recapitulando aqui. O veto é expresso, ele tem que ser motivado, e o motivo pode ser inconstitucionalidade do projeto ou contrariedade do interesse social. O veto pode ser total, abrangendo todo o projeto, ou parcial. Nesse caso, deve abranger texto integral de artigo, inciso, alínea ou parágrafo. Não pode abranger parte do texto aqui, tá? Palavras isoladas no artigo, beleza? Eu pergunto, pessoal, o presidente tem que comunicar o veto a quem? Isso, ao presidente do Congresso Nacional. Eu pergunto, quem é o presidente do Congresso Nacional? Muito bem, é o presidente do Senado. Então, o presidente da República, ao vetar e motivar o veto, ele deve comunicar ao presidente do Congresso Nacional, que é o presidente do Senado, tá? Essa comunicação aqui ao presidente do Senado, ela se dará no prazo de 48 horas. Se dará no prazo de 48 horas, tá? Então, ali, anotei nos cadernos. Após o presidente vetar o projeto de lei, lembrando que esse veto pode ser total ou parcial, após o presidente vetar o projeto de lei, ele deve comunicar ao presidente do Senado os motivos do veto, ele deve comunicar ao presidente do Senado os motivos do veto dentro do prazo de 48 horas. Dentro do prazo de 48 horas. Ficou
Ficou claro aqui, pessoal? Para quê? Vamos lá. Coloca no seu caderno aí, derrubada do veto. Derrubada do veto. Significa que o Congresso Nacional pode vir a derrubar o veto, beleza? E a derrubada do veto também importa em sanção, ou seja, convalidação daquele projeto, transformando-o de projeto em lei, tá? Então, a derrubada do veto importa em sanção do projeto. Ficou claro aqui, pessoal? Beleza? Vamos lá? O que o presidente pode fazer? Ele pode convocar o Congresso Nacional para que no prazo de 30 dias, então, de 30 dias, eles derrubem o veto, tá? E eu pergunto, pessoal, como que será esse julgamento? Sessão conjunta. Sessão conjunta. O que é uma sessão conjunta? Sessão conjunta é a análise no projeto concomitantemente, dentro do prazo de 30 dias, mas cada um em sua casa. Não é sessão unicameral, tá, pessoal? É sessão conjunta, tá? Eu pergunto, a votação aqui é de portas fechadas ou de portas abertas? Já foi de portas fechadas, já foi secreto, mas hoje é o quê? Aberto. Então, o escrutínio hoje é um escrutínio o quê? Aberto, tá? Dentro desses 30 dias, o escrutínio é aberto. Escrutínio aberto ou ostensivo, tá, pessoal? Então, não será mais o quê? Secreto. E eu pergunto, qual o quórum para que o Congresso Nacional derrube o veto do presidente? Isso tem que ter maioria absoluta na Câmara e maioria absoluta no Senado. Anote então no seu caderno aí. Muito bem, anota aí, pessoal. De posse dos motivos do veto, o presidente do Senado convocará o Congresso Nacional. O presidente do Senado convocará o Congresso Nacional para que no prazo de 30 dias, convocará o Congresso Nacional para que no prazo de 30 dias, eles possam derrubar o projeto de lei. Para que no prazo de 30 dias, eles possam derrubar o projeto de lei. Em sessão conjunta, vírgula, escrutínio aberto e por maioria absoluta, tá? E por maioria absoluta. Tamo junto, pessoal? Então, ó, você anotou assim, ó, de posse os motivos do veto, o presidente do Senado, o presidente do Congresso Nacional, convocará o Congresso Nacional para que no prazo de 30 dias possam derrubar o veto. Beleza aqui? Em sessão conjunta, escrutínio aberto e por maioria absoluta de seus membros. Ponto. Vamos lá, pessoal. Se houver a derrubada do veto, qual é a consequência? O projeto deixa de ser projeto e passa a ser lei, tá? É o mesmo efeito da sanção do presidente, tá? Então, a derrubada do veto importa em sanção. Beleza aqui, pessoal? Fechou? Então, sancionado o projeto, virou lei. Derrubado do veto, virou lei. Se houver a sanção ou a derrubada do veto, qual o próximo passo? Muito bem, promulgação. Na prática, se o presidente sanciona, ele já assina também a promulgação, tá, pessoal? E o que é a promulgação? A promulgação é o ato que atesta a existência de uma nova lei. É assim, ó, quando você vai ao médico e aí você pede lá um atestado para fazer um TAF. O médico vai criar saúde em você ou ele vai atestar a saúde que já existe? Ele vai atestar. Se você está com infecção de garganta, você vai ao médico e tal, ele vai te dar um atestado informando que você está com a doença X e coloca lá o CID. Nesse caso aí, o médico criou a doença ou ele só atestou a doença que já existia? Só atestou. Então, o ato de promulgação é o ato que atesta a existência de uma nova lei, porque o ato que transforma o projeto em lei é a sanção ou a derrubada do veto. Beleza aqui? Então, anotando os cadernos aí, promulgação é o ato que atesta a existência de uma nova lei. Pergunta, pessoal, quem promulga? Muito bem.
Se for sancionado, é o presidente. E se houver a derrubada do veto? O presidente também. Derrubado o veto, o Congresso remete o projeto, a lei agora, né, ao Congresso Nacional, mas apesar que a Constituição Federal remete o projeto ao presidente para que ele o quê? Promulgue, tá? Mostrando para ele, para o presidente, que o projeto foi aprovado lá no Congresso Nacional, tá? Então, a promulgação é o ato que atesta a existência de uma nova lei. Quem promulga? Muito bem, coloca aí, pessoal. A promulgação será feita. A promulgação será feita, 2 pontos. A promulgação será feita, 2 pontos. Primeiro, pelo presidente da República. Pelo presidente da República, dentro do prazo de 48 horas. Pelo presidente da República, dentro do prazo de 48 horas. Dentro do prazo de 48 horas. Eu pergunto, e se o presidente não promulgar, quem faz? Isso, se o presidente não promulgar dentro do prazo de 48 horas, quem faz é o presidente do Senado, tá? Se o presidente não promulgar, quem vai fazer é o presidente do Senado, dentro do prazo de 48 horas. Anota tantos cadernos aí. Caso o presidente da República não promulgue no prazo de 48 horas, caso o presidente não promulgue no prazo de 48 horas, cabe ao presidente do Senado promulgar no mesmo, dentro de 48 horas, tá? Se o presidente da República não promulgar dentro de 48 horas, cabe ao presidente do Senado promulgar dentro de 48 horas. Eu pergunto, e se o presidente do Senado não promulgar no prazo de 48 horas? Isso, o vice-presidente do Senado. Aí pronto, ele vai promulgar, pronto, acabou, tá? Então, continuando no seu caderno, caso o presidente do Senado não promulgue, cabe ao vice-presidente do Senado promulgar dentro do prazo de 48 horas. Caso o presidente do Senado não promulgue, cabe ao vice-presidente do Senado promulgar dentro do prazo de 48 horas. Então, assim, ó, presidente da República, 48 horas. Não deu? Presidente do Senado, 48 horas. Não deu? Vice-presidente do Senado, que vai promulgar. Aí ele promulga, pronto, acabou. Quem promulgar, ou o presidente da República, ou o presidente do Senado, ou o vice-presidente do Senado, manda para o Diário Oficial da União para que o projeto seja o quê? Publicado. Diário Oficial da União. Anotamos cada aí, tópico 5. Publicação. Publicação. Anota aí, é o ato que dá aos destinatários da lei o conhecimento de sua existência. É o ato que dá aos destinatários da lei o conhecimento de sua existência. O conhecimento de sua existência, e será feita, né, a publicação, e será feita pelo Diário Oficial da União. E será feita pelo Diário Oficial da União. Publicou, o que acontece? Aí ela vai dizer quando que ela vai entrar em vigor, produzir aqui os seus efeitos, tá? Ela pode falar assim, essa lei entra em vigor na data de sua publicação, então é naquela data. Mas ela pode ter um prazo para que nós possamos nos acostumar com essa nova lei, chamado prazo de vacância, o período de vacância, em latim vacatio legis. Se a lei não disser nada, esse período de vacância é em 45 dias dentro do Brasil. Fora do Brasil, 3 meses, tá? Então, se a lei não falar nada, o prazo de vacatio legis, 45 dias dentro do Brasil. Fora do Brasil, 3 meses. E é possível que ela fale outro prazo, para que nós nos acostumemos. 1 ano depois da sua publicação, 2 anos depois, 30 dias, 90 dias, tá? 3 meses após a sua publicação. Geralmente ela fala, tá, pessoal? Na verdade, se ela não falar, muito raro isso acontecer. Na verdade, não conheço nenhuma lei que não trouxe o vacatio legis aqui, então é só para cair em prova mesmo, né? Mas se ela não falar, 3 meses fora do Brasil, 45 dias dentro do Brasil, que é a entrada em vigor dela. Tamo junto aqui, pessoal? Beleza? Olha, então nós vimos aqui o processo legislativo ordinário. Clica aí, então, no play aí, né, na próxima aula, para que você aprenda, então, o processo legislativo sumário e o especial. Tamo junto? Até mais e tchau!